Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né, irmãos? Estamos aqui na casa do Senhor e agora, neste momento tão importante e oportuno para nós, compartilharmos da palavra de Deus. Quero convidar os irmãos que trouxeram o seu exemplar da palavra do Senhor para abrir as vossas Bíblias. Lamentações, no capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do versículo 21. A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte maneira: disso me recordarei ao meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Deus eterno, Deus santo, Deus poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por mais este dia, mais essa semana que o Senhor tem nos concedido, e por agora, neste exato momento, nós iremos compartilhar da tua santa palavra. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que eu tenho para falar, mas aquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Fala conosco nesta noite, ó Deus, e que nós possamos sair daqui alimentados e possamos sair daqui, ó Pai, vigorosos pela maravilhosa palavra que o Teu Espírito Santo poderá falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, podem tomar os seus assentos. E hoje nós estaremos falando sobre uma palavra muito conhecida dos irmãos, que tem por tema desta mensagem a misericórdia de Deus. O texto que nós lemos aqui em Lamentações capítulo 3, nós sabemos que o autor deste livro, o autor deste texto é Jeremias, e também conhecido, ou popularmente nós chamamos de profeta chorão, por causa do período em que Jeremias vai escrever o seu livro, e também pelas profecias, e também pelo sofrimento deste profeta. Nós vamos ver que Lamentações nada mais é que o retrato de uma Jerusalém, o retrato de uma nação caída, e a tristeza de um profeta anunciando e falando sobre a palavra de Deus, sobre uma nação que veio de um alto a um baixo de forma muito rápida. Para nós fazermos um plano de fundo para entender qual situação que o profeta está usando essas palavras, nós temos que imaginar que o reino de Judá, ou o reino do sul, já tinha visto as outras 10 tribos caindo, na qual o rei da Assíria tinha tomado essas 10 tribos, dispersado esses povos, e agora Israel, vendo isso acontecendo com seus irmãos, pouco tempo depois, vai ver também isso acontecendo com eles. Nós vamos ver no capítulo 1 e no capítulo 2, Jeremias se lamentando pelo cerco que é feito na cidade, onde uma estratégia, eu poderia dizer, muito inteligente das tropas da Babilônia, em que para tomar uma cidade, eles cercavam essa cidade, e eles faziam mais que uma guerra psicológica do que uma guerra física. Eles faziam com que as pessoas padecessem dentro de si, dentro da própria cidade, dentro da própria casa, e este povo, de certa forma, era levado à loucura. O que este povo fazia? Este exército tão inteligente, esse exército tão numeroso, cercava a cidade, impedindo que mercadores e pessoas pudessem comercializar nessa cidade. E assim essas pessoas padeciam de fome e começavam a guerrear contra si, e o psicológico dessas pessoas era mexido, e as pessoas começavam a se revoltar contra o rei, se revoltar contra o exército, se revoltar uns contra os outros. Então, o contexto em que nós estamos lendo aqui é um contexto de caos. Uma nação escolhida por Deus, uma nação chamada por Deus, como nós bem conhecemos a história desde ali do Egito, e que tomou as terras na qual Deus tinha prometido a essa nação, e que se tornou uma nação numerosa, uma nação poderosa, e agora, por conta das falhas, por conta dos pecados, e por conta de se voltar contra Deus, as mãos de Deus vai vir contra essa nação, e vai pesar sobre ela,
e todas aquelas maldições que nós vemos ali em Deuteronômio, no capítulo 26, 27, 28, vão se sobrecair sobre esta nação, porque este povo desobedeceu a Deus. Mas, para que nós possamos falar mais sobre este texto e também sobre outros textos, e entender um pouco da misericórdia de Deus, é necessário que nós entendamos o que significa misericórdia. Misericórdia, ela traz um sentido de piedade, um sentido de compaixão, um sentido de se encarecer por alguém. Nós vamos ver isso sendo bem aplicado numa parábola que Jesus vai nos ensinar, Lucas capítulo 10, sobre a parábola do bom samaritano. Nós vamos ver que um dos escribas vai perguntar para Jesus, um daqueles chefes, perguntando da seguinte maneira: olha, o que eu devo fazer? O doutor da lei vai perguntar para Jesus: o que eu devo fazer para herdar o reino? Então Jesus vai lhe contar uma parábola, já rebatendo muito dos conceitos daqueles povos, e também rebatendo um conceito ainda maior, na verdade não um conceito, mas um preconceito daquele povo. Então Jesus vai ensinar para eles uma lição bastante interessante, onde o homem que estava descendo de onde ele estava e seguindo pelo seu caminho, ele encontra ali com salteadores, com ladrões, e ele é espancado. Nós conhecemos muito bem essa história, onde passa ali um sacerdote, onde passa ali um levita, mas vai passar um samaritano. Se nós formos estudar um pouco a questão do convívio entre os samaritanos e os judeus, nós vamos ver que os samaritanos, eles eram justamente essas 10 tribos que haviam sido levadas pela Síria, mas que na verdade eles se misturaram com outros povos, e assim os judeus desprezavam a linhagem dos seus irmãos, a antiga linhagem, por dizer que eles haviam se misturados com os povos cananeus que viviam naquela região. Então havia ali um sentimento de desgosto, um sentimento de ódio entre esses dois povos. Mas não entrando nessa questão, mas falando um pouco sobre da atitude deste homem samaritano, nessa parábola que Jesus vai dizer. Isso nos dá uma ilusão do que é misericórdia. Porque o samaritano, quando ele olhava para o judeu, assim como nós vamos ver na passagem contada por Jesus da mulher samaritana, que está em João capítulo 4, nós vamos ver que essa mulher vai ficar impressionada quando Jesus vai dizer para ela da seguinte maneira: olha, você sendo judeu, o Senhor sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana, e ainda por cima uma mulher samaritana. Por que essa mulher faz essa questão? Porque havia uma rixa, havia uma briga, havia de certa forma um ódio tão grande, um desejo tão grande entre esses dois povos, em que eles não gostavam nem de sequer se comunicar, de tal forma que os judeus nem passavam pela terra de Samaria, eles davam uma volta para que assim eles não pudessem se cruzar com este povo. E nós vamos ver Jesus dando então um exemplo do que é misericórdia. É quando este homem, que na verdade estava olhando o seu inimigo ali no chão, alguém que o odiava, alguém que o tratava como, de certa forma, um cachorro. Se o judeu pudesse escolher entre um cão e um samaritano, certamente pelo seu preconceito ele escolhia o cão. Mas este homem, olhando para este homem padecendo ali por ser espancado, ele vai mostrar de misericórdia para com este homem. Então nós entendemos um pouco do que é a misericórdia. É quando nós temos compaixão, é quando nós demonstramos amor, é quando nós demonstramos caridade por alguém ou por algo, sem levar em consideração o status social dessa pessoa, a etnia dessa pessoa, a classe social dessa pessoa ou a situação em que essa pessoa se encontra. Então, já respondendo essa pergunta, Jeremias, nos livros de Lamentações, vai falar sobre esta misericórdia. Então, isso é misericórdia. É quando eu tenho compaixão, é quando eu me coloco no lugar de uma outra pessoa, e não só isso, é quando eu tomo uma atitude me colocando no lugar de uma outra pessoa. Aí surge um outro texto aqui em Lamentações, e nós já pulamos lá para o versículo 39, e nós vamos nos perguntar, de acordo com este tema, a misericórdia de Deus, do porquê que nós precisamos da misericórdia de Deus. O porquê que nós carecemos dessa misericórdia que Jeremias vai citar aqui neste texto. Lá no versículo 39 ao versículo 44, nós vamos dizer da seguinte maneira: porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então, primeiramente, Jeremias ele vai indicar o porquê do problema de Jerusalém.
o porquê que Jerusalém estava padecendo, o porquê que nós como homens padecemos. Ele vai dizer da seguinte maneira: por que nós nos queixamos, por que nós estamos nos perguntando? E ele vai responder essa pergunta no texto seguinte: olha, queixa-se cada um dos seus pecados. Ele continua dizendo assim, esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemo-los, e voltemos para o Senhor. Olha o versículo 41: levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoastes, cobriste-nos de ira e nos perseguistes, matastes, não perdoastes, cobriste-nos de nuvem para que não passe a nossa oração. Essa era a situação em que Jeremias estava. Um homem em que estava entendendo que, por conta do pecado, por conta das prevaricações, por conta da rebeldia do seu povo, nem sequer as orações daquele povo estavam sendo ouvidas. Então, já respondendo essa pergunta, por que nós carecemos da misericórdia de Deus? Primeiramente, por conta dos nossos pecados. Esses mesmo que nós passamos a nos queixar das coisas que nós passamos neste mundo, sendo que nós somos os culpados desses próprios pecados. Segundo, ele vai nos convidar a examinar o nosso coração. Ele vai nos convidar a esquadrinhar o nosso coração, para que nós possamos examinar a nós mesmos e entender o porquê que nós carecemos dessa misericórdia. E já indicando o que estava acontecendo, ele já vai dar a resposta para essa pergunta. Olha só: prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não nos perdoastes. Este mesmo Jeremias, que há 20 versículos atrás estava clamando pela misericórdia de Deus, agora esse mesmo homem vai abrir os olhos dessa nação, uma nação que, como eu disse no contexto, que estava vivendo fome, que estava vivendo a guerra, que estava vivendo o desespero, e estava também se questionando do porquê daquilo, o porquê que uma nação que servia ao Deus Todo-Poderoso, o porquê que uma nação que veio do nada e se tornou um dos povos mais importantes daquela região, agora está na profunda miséria, agora está com o seu reino dividido, e agora está com a sua capital cercada, e o seu povo desesperado. Então ele vai dar a resposta para isso. Mas mais interessante ainda é quando nós vamos entender um pouco do que Paulo falou sobre isso, do que Paulo falou do porquê que nós precisamos dessa tamanha misericórdia de Deus. Paulo vai nos escrever da seguinte maneira: Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós vamos ver que no capítulo 7, Paulo vai nos ensinar um pouco acerca da lei de Deus, do porquê que é necessária a graça do Senhor ser manifestada, e o porquê que a lei ela não era suficiente para que o homem pudesse alcançar a Deus. E é interessante nós entendemos que Paulo vai escrever a carta aos Romanos, preparando assim o seu terreno, preparando assim o lugar em que ele pretendia ir para preparar o seu ministério, planejando uma viagem para ir à Espanha. Então, por volta de 56, 57 depois de Cristo, Paulo vai escrever esta carta quando ele estava ali em Corinto, muito próximo de quando ele foi para Jerusalém, e depois de Jerusalém, passando uns anos, ele também foi a Roma, mas agora preso. Então nós vamos ver um homem conhecido por nós, e agora, se os irmãos me permitem, de maneira humana falando, quem melhor que Paulo para dizer isso? Alguém que para judeus fazia parte da casta mais importante daqueles que seguiam a lei de forma mais à risca, poderíamos assim dizer. Alguém que fazia parte do partido dos fariseus, que liam a lei, que conheciam de Deus, que se esforçavam de certa forma humana para parecer aos homens serem mais santos, e que para os gentios era um desbravador do Evangelho, alguém que estava dedicando a sua vida, alguém que estava dedicando o seu coração, dedicando a sua alma a levar o Evangelho aos gentios. Este homem que por nós é tão estimado, e que por um sentido de nos dar exemplo, usou de certa forma um texto dizendo que nós sejamos imitadores dele como ele era de Cristo. Mas nós vamos ver que este mesmo homem, no capítulo 7, versículo 15, vai dizer assim, porque eu não faço, o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se o faço não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que
que agora não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Olha o que ele vai dizer no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com o efeito de querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nós estamos vendo um homem que, eu poderia dizer que tinha, e pelos textos, pelas cartas, nós vamos ver que era um homem que verdadeiramente tinha intimidade com Deus, um homem que tinha uma convicção daquilo que ele anunciava, agora se lamentando daquilo que ele padecia na sua carne. E já respondendo essa pergunta, por que nós precisamos da misericórdia de Deus? Por causa da nossa natureza caída. Quantos de nós não podemos tomar essas palavras de Paulo para nós? Quantas vezes nós desejamos fazer aquilo que é bom? Quantas vezes nós desejamos fazer aquilo que é correto? Quantas vezes o Espírito Santo, ele nos induz a fazer aquilo que é correto, nos induz a buscar mais a Deus, a orar mais, a jejuar mais, a tomar uma atitude, a não esperar da liderança, às vezes fazer uma coisa, fazer uma visita, fazer uma oração, e o Espírito Santo vai nos incomodando, mas nós não fazemos o bem que nós queremos fazer. E aquilo que nós estamos correndo, aquilo que nós entendemos que é pecado, aquilo que nós nos esforçamos para fugir, nós acabamos cometendo esses erros que nós queremos não cometer. Então essas palavras de Paulo, elas se tornam reais nos nossos dias, se tornam reais na nossa vida. Então desde já nós entendemos que por esforços humanos, que por nossas próprias mãos, que por nossa própria força, ou mesmo seguindo a lei, e Paulo era a melhor pessoa na época para dizer sobre isso, porque ele entendia tanto da graça quanto da lei de uma forma muito profunda, vai nos ensinar que por ações humanas, por caridade humana ou por bem humano, nós não podemos alcançar tamanha graça perante Deus. Não é pelos nossos esforços, não é por aquilo que nós achamos que nós estamos fazendo. Porque quanto mais nós tentarmos buscar a graça, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus com nossos próprios esforços, mais esse texto irá ser vigente, ser verdadeiro nas nossas vidas. Quanto mais nós, com os nossos próprios esforços, tentarmos buscar agradar a Deus, achando que pelas nossas forças, pelo aquilo que nós fazemos de bom, nós tentamos alcançar a salvação, mas esse texto será real em nossas vidas. O bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos, mas o mal que nós não queremos, nós acabamos cometendo. É uma realidade dentro de nós. Então, o porquê da misericórdia de Deus? Então, se vamos colocar em uma balança a justiça divina de Deus, a justiça santa de Deus e inerrante, e nós colocarmos a nossa vida do outro lado da balança, e colocarmos todas as boas ações que a humanidade já cometeu ou já fez, todas as boas ações, todos os bons homens, todos os bons nomes da terra, e colocarmos a justiça de Deus de um lado da balança, e todas essas ações tão reconhecidas na humanidade, seja por uma caridade, seja por uma doação, do outro lado da balança, nós vamos ver que essa balança ela nem sequer mexeria, porque a justiça de Deus ela é santa e ela é perfeita, e quando nós somos colocados nessa balança, nós nos achamos em falta perante Deus. Então, na verdade, a misericórdia de Deus, ela é a manifestação dessa igualdade nesta balança. Aleluia. É quando nós, como homens, não temos o que oferecer, não temos nada para oferecer que de certa forma pague o preço ou agrade a Deus com as nossas ações, mas a misericórdia de Deus faz com que a sua justiça se iguale às nossas ações, para que assim nós possamos ser absolvidos. Então, na verdade, a misericórdia de Deus, ela serve como um contrapeso nessa balança, porque se não fosse a misericórdia de Deus, este texto seria vivido por nós seríamos consumidos. E a outra pergunta que surge para nós então entendermos o que é misericórdia e o porquê nós precisamos dessa misericórdia é como nós podemos alcançar esta misericórdia. E nós vamos aqui pular para o versículo 39.
no versículo 40, nos diz assim, no mesmo texto em Lamentações 3, e vai dizer assim, esquadrinhemos os nossos caminhos. Como nós podemos alcançar essa misericórdia? Então o primeiro ponto é: esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemos-los e voltemos para o Senhor. E nos surge a pergunta: quanto tempo que tem que nós nos sentamos a sós no nosso quarto com Deus, para conversar com Ele como nosso Pai? Quanto tempo tem que nós não temos aquela conversa verdadeira com o nosso Deus? Quanto tempo nós passamos sem fazer isso? Quando nós verdadeiramente cumprimos aquele versículo, nós fechamos a porta do nosso quarto e nós temos uma sós, nós temos um secreto com Deus para esquadrinhar o nosso coração, não para fazer petições, não para orar a Deus pedindo A ou pedindo B, mas para esquadrinhar o nosso próprio coração, a nossa atitude, os nossos passos. E quando nós fazemos isso, e quando Jeremias fez isso, juntamente com a nação, uma resposta foi encontrada. Jeremias, ele entendeu que o povo estava padecendo, que ele estava padecendo, e que nós também padecemos por conta da nossa rebeldia, por conta da nossa prevaricação. E por isso a mão de Deus pesou sobre o povo, e também pesa sobre nós. Muitas vezes nós queremos caçar uma resposta, procurar um porquê das coisas, e nós procuramos em tantos lugares, e nós esquecemos de olhar dentro de nós mesmos. O que é que tem sido em falta? O que é que está em falta? Meu Deus! Nós chamamos de relacionamento, e é lindo nós lermos a palavra do Senhor e entender que Deus nos chama de filhinhos. Mas nós temos que entender que para ser chamados de filhinhos e para chamar o nosso Deus de papai ou de Abba Pai, é necessário que tenha um relacionamento entre nós e Deus. Porque ninguém chega até uma pessoa, ou nenhuma pessoa chega até o outro chamando de pai ou chamando de filho, ou usando um termo ainda mais próximo de filhinho ou de papai. É necessário um relacionamento, é necessário uma intimidade entre essas duas pessoas. E com Deus não é diferente. Outro texto bastante interessante é em Salmos 38. E nós entendemos um pouco de como nós podemos alcançar essa misericórdia. E levando em consideração aquilo que Paulo disse, de que aquilo que é bom que nós temos que fazer ou queremos, nós não fazemos, e aquilo que é ruim, nós teríamos que fugir, nós acabamos cometendo. E nós vamos ver Davi escrevendo os Salmos de número 38, e no versículo 21 e 22, Davi vai finalizar da seguinte maneira: olha só: não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Além de um salmo bastante conhecido de Davi, que é o Salmo 51, nós vamos ver também Davi se quebrantando perante a presença de Deus no Salmo de número 38, na qual Davi vai se rasgar. Davi, ele entendeu este papel de filhinho, e Davi entendeu o papel também que Deus nos proporcionou de chamá-lo de papai. Então Davi vai fechar a sua porta, vai entrar no seu quarto e vai começar a escrever, rasgando o seu coração, o Salmo de número 38. E Davi, ele não vai usar de palavras bonitas, palavras belas, ou fazer petições para que Deus aumentasse o seu reino, ou aumentasse o seu poderio, ou aumentasse o seu status. Não. Davi vai olhar para dentro de si e vai ver que ele estava em falta com Deus, e ele vai rasgar o seu coração. E a pergunta que nos surge também é: quanto tempo nós passamos sem verdadeiramente rasgar o nosso coração perante o nosso papai? Quanto tempo nós não nos assentamos no colo de Deus e nós choramos, sem ficar escolhendo palavras, sem ficar caçando textos bonitos, palavras belas, mas nós rasgamos o nosso coração. Então, é interessante nós entendermos que nós temos um psicólogo dos psicólogos, um terapeuta dos terapeutas, porque com este nós podemos verdadeiramente nos rasgar, nós podemos nos indignar dentro do nosso quarto, nós podemos expressar para Deus o que nós estamos sentindo, mesmo que seja raiva, mesmo que seja rancor, mesmo que seja um sentimento de ódio que nós estamos sentindo, porque
Nós temos uma falsa visão de que nós temos que ser super crentes, super pessoas, super seres humanos, quando na palavra de Deus nós estamos vendo que homens tão reconhecidos, homens que tiveram tamanha intimidade com Deus, padeceram também aflições na sua alma. Mas esses homens, eles entenderam que eles tinham um papai, que eles tinham um terapeuta, que eles tinham um psicólogo, que eles tinham um verdadeiro amigo. E Davi é um exemplo deste. No Salmo de número 38, Davi vai se rasgar perante Deus. Davi vai se derramar em lágrimas e ele vai clamar pela misericórdia de Deus. E Davi, nas suas orações, ia escrevendo salmos com palavras e com lágrimas, eu acredito assim. Ele vai se derramar pedindo a Deus para que Deus pudesse vir com salvação perante o Senhor, para que Deus pudesse o livrar daquele fardo que ele estava carregando, o livrar do tamanho tormento que ele estava passando em sua alma. Então nós entendemos que o que nós precisamos fazer para alcançar essa misericórdia? É necessário nós entendermos que é necessário se rasgar. É preciso que nós entendamos que é necessário nós verdadeiramente fechar a porta do nosso quarto e ter um momento a sós com o nosso Deus. Nós pensamos que ser crentes ou ser verdadeiros cristãos é passar horas e horas e pensar que é o tempo que nós passamos com Deus, ou orando, ou lendo a Bíblia, que nos fará ser melhores, ou nos fará ter intimidade com Deus. Mas eu posso passar 2, 3, 4, 5 horas orando, mas nas minhas palavras não ter sinceridade. Eu posso passar 2, 3 horas lendo a Bíblia, mas quando eu fechar a Bíblia eu simplesmente ter lido como um livro qualquer, sendo que a Bíblia é um livro que nós lemos para fazer deste livro um estilo e um modo de vida para o nosso caráter. Então mesmo que eu passe, nem que seja 10, nem que seja 30 minutinhos, nem que seja 1 hora, mas que seja 10, que seja 30, que seja esta 1 hora de uma oração verdadeira, de uma oração pura, de uma oração em que nós colocamos para fora aquilo que nós estamos sentindo. Porque nós temos dentro da casa de Deus, dentro do corpo que representa a igreja, pessoas que estão feridas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão tristes dentro de si. Mas quando nós paramos para perguntar, ou quando essas pessoas mesmas param para analisar como está o relacionamento delas com Deus, e como eu disse, não é o tempo que você passa, é a qualidade deste tempo que você tem dedicado, é o quanto você tem se rasgado perante Deus. E usando da fala também de que nós não somos super crentes, super humanos, super cristãos, nós temos que entender que a intimidade com Deus, ela está ligada também à nossa dependência a Ele, porque Ele entende das nossas fraquezas, Ele entende da nossa dependência da sua misericórdia. E é maravilhoso quando nós olhamos para o texto e nós entendemos que Deus, ele é tão, a sabedoria de Deus, ela é tão inexplicável, que Ele vai usar o seguinte texto, que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Já era suficiente dizer que as misericórdias de Deus são eternas, mas Jeremias vai trazer algo mais próximo de nós. Olha, as misericórdias de Deus, elas vão se renovar a cada manhã. Toda manhã, todo amanhecer, as misericórdias de Deus, elas se renovam, elas se tornam novas. E aí que nós entendemos que nós verdadeiramente temos que nos rasgar sim perante Deus. Nós iremos, usando um termo mais para os nossos dias, quebrar a cara ou nos dar mal quando nós tentarmos ser super cristãos, ser super crentes, conquistar o céu com a nossa força, conquistar o céu com o nosso braço. Nós temos que entender que tem que sim haver choro, tem que sim haver quebrantamento perante o nosso Deus, porque é aí que nós iremos reconhecer e conhecer da nossa intimidade com o nosso Deus. É maravilhoso quando no final do livro de Jó, Jó vai usar a seguinte frase: olha, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas quando é que Jó experimentou de Deus? Foi quando Jó passou por aflições e começou a questionar. Nós vamos dizer que Jó não pecou ou não se levantou contra Deus,
Mas se nós lermos todo o livro de Jó, nós vamos ver que Jó ele respondia aos seus amigos dizendo: olha, que Deus me coloque na balança para ver se eu estou em falta. Porque na verdade seus amigos estavam o acusando de que ele havia pisado os pobres, ele havia pisado nas viúvas para conquistar o que ele tinha, de que Jó era soberbo, de que Jó havia enganado para conquistar as suas riquezas, e que agora Deus estava pesando a mão sobre Jó. E Jó estava dizendo: olha, eu não fiz isso, e que Deus me pese na balança. E no final do livro, Deus vai se revelar a Jó. Mas primeiramente houve capítulos e capítulos da vida de Jó em que ele se rasgou. Jó ele mostrou verdadeiramente o que ele estava sentindo. E por fazer isso, Deus também mostrou para Jó quem ele era. E assim, no final do livro, nós vamos ver que a maior bênção de Jó não foi as riquezas, não foi os filhos, não foi as terras, foi conhecer a Deus. Porque antes ele tinha riquezas, ele tinha seus filhos, ele tinha terras, mas conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Agora ele verdadeiramente conhecia quem era Deus e tinha intimidade com Deus. Mas porque ele se rasgou. Então, para que nós possamos alcançar tamanha misericórdia, na qual nós não somos merecedores, é necessário que nós possamos a ter tempo de intimidade com Deus. E isso é algo tão fácil de entender. É nos momentos de aflições, nos momentos de angústia, nos momentos de dores, que nós vamos pesar e ver se os relacionamentos eles são verdadeiros. Nós vemos isso acontecendo entre um casal e outro, entre famílias, entre amigos. As verdadeiras amizades, o verdadeiro companheirismo, o verdadeiro casamento, ele não é medido, ele não é blindado nos momentos de felicidade. Mas quando os momentos de aflição vão cercar esta pessoa, vão cercar este ambiente, vão cercar este casal, e assim eles vão aprender a lidar com aquele ambiente, com aquela situação, e assim a intimidade deles vai se aumentar. Então, com a pessoa de Deus é da mesma forma. Com a pessoa do Espírito Santo é da mesma maneira. Não é só quando nós estamos bem, não é só quando nós estamos alegres, é nos momentos de fraqueza, é nos momentos de queda, nos momentos de tropeço, nos momentos em que nós tomamos essa palavra que Paulo vai citar, de que nós cometemos o mal que nós não queríamos fazer, e nós vamos nos questionar do porquê nós fazemos isso, que nós temos que nos rasgar perante o nosso Deus, para que a misericórdia de Deus ela venha a ser estendida até nós, e assim nós possamos experimentar dessa misericórdia e aumentar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, uma vez entendendo o que é a misericórdia de Deus, o porquê que nós precisamos dela e como podemos alcançá-la, agora nós entendemos qual é o benefício dessa misericórdia. Olha só, nós vamos para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo do 1 ao 4, vai nos dizer da seguinte maneira, olha só, Romanos 8, do 1 ao 4. Nós vamos ver em Romanos 7, Paulo se questionando, se lamentando pelas suas fraquezas. E no capítulo seguinte, Paulo vai nos dar a resposta para essas fraquezas, a resposta para este lamento. Paulo vai dizer da seguinte maneira, olha só, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo, após se questionar as suas fraquezas, do pecado que trazia uma morte não só para ele, mas para toda a humanidade, ele também vai nos trazer a resposta que a misericórdia de Deus, manifestada em sua graça na cruz por intermédio de Jesus, nos trouxe este alívio, nos trouxe essa resposta, para tantas perguntas que nós poderíamos fazer de como alcançar a salvação. E no versículo 3 ele vai continuar dizendo, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós conhecemos da misericórdia
misericórdia de Deus, nos rasgamos perante Ele, e Ele manifesta essa misericórdia, e o nosso relacionamento com Deus, ele é blindado, ele é aumentado, é um relacionamento verdadeiro. Nós experimentamos no que é verdadeiramente se cumprir em nós, o não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. Isso é uma resposta tão maravilhosa, porque nós temos que saber que além do nosso inimigo, além de ser o nosso adversário, Satanás também ele é o nosso acusador. Então todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós erramos, não só a nossa consciência, mas o nosso adversário ele está nos acusando perante Deus, dizendo: olha o que ele fez, olha o que ele falou, olha aquilo que ele está cometendo, olha, ele sabe que isso errado está fazendo. Nós temos que entender que no mundo espiritual está acontecendo uma batalha a todo tempo, e que nós, de acordo com aquilo que nós fazemos de certo ou errado, estamos sendo absolvidos ou acusados. Então a resposta para essa acusação é a misericórdia de Deus manifestada em Jesus Cristo. É quando nós abraçamos. E o escritor aos Hebreus vai trazer uma passagem tão maravilhosa a nós. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, vai nos trazer uma resposta da seguinte maneira: olha só, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós foi tentado, mas sem pecado. Nós temos que entender que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, que ele é visto como um grande sumo sacerdote. E não só isso, ele nos é como exemplo, porque ele padeceu as mesmas fraquezas que nós, também na carne, contudo sem pecado. Então o antídoto para as nossas fraquezas, o antídoto para nossas quedas, o antídoto para nossas fraquezas, nossas quedas no pecado, estão encontradas no trono da graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo. E o escritor vai continuar dizendo assim, ó: cheguemos pois com confiança ao trono da graça. O porquê que eu preciso chegar com confiança? Crendo que eu serei absolvido, crendo que Cristo pode perdoar os meus pecados, e me rasgando perante Deus. Por quê? Para que possamos alcançar misericórdia. E neste trono maravilhoso que nós chegamos com confiança, nós também achamos a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta é a misericórdia do nosso Deus. É saber que nós somos dependentes dela. É saber que nós não somos merecedores. É saber que nós precisamos correr atrás dessa misericórdia e de nos rasgar perante Deus. Mas mais interessante ainda é quando nós colocamos na posição em que nós verdadeiramente estamos, uma posição de sermos fracos, de sermos frágeis, de estarmos sujeitos a cair, de estarmos sujeitos a errar, ou de até mesmo estar na mesma situação em que Jerusalém estava, de que o povo de Israel estava, já na queda, já caídos. Mas mesmo que isso aconteça, Jeremias vai nos deixar escritas as palavras que o Senhor inspirou, e ele vai dizer que mesmo que aconteça a queda perante nós, mesmo se nós fraquejarmos, mesmo se nós cairmos, mesmo o mal que nós não queremos cometer, nós venhamos a cometer este mal, nós temos um advogado, nós temos um trono de graça, para que nós possamos nos apegar nas bases deste trono, para que nós possamos nos rasgar perante a presença do nosso Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós reconheçamos o nosso pecado, é necessário que nós nos abramos perante Deus, e nós falamos para Deus da seguinte maneira: olha Deus, nós somos rebeldes, olha Deus, eu fui rebelde, olha Deus, eu pequei, olha Deus, eu prevariquei contra Ti. Nós vamos ver que Davi, sendo um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e nós entendemos que Deus não deu esse termo para Davi por conta de quem ele era, antes mesmo de ser rei. Deus já conhecia de tudo que Davi faria em sua vida,
Mas Davi era conhecido por este nome, este termo, não porque ele era um super rei ou um super homem, mas porque Davi ele entendia e reconhecia nos momentos de fraqueza onde ele acharia misericórdia. Davi ele sabia e ele entendia que quando ele errasse e quando ele pecasse, ele poderia se rasgar perante Deus e ele acharia alguém para perdoar os seus pecados. Então, para nós trazermos para os nossos dias, que nós não venhamos estar preocupados, ou que nós não venhamos estar aflitos e ansiosos, quando o nosso acusador, quando o nosso inimigo vier apontar o dedo contra nós, nós temos que entender que há um antídoto, há uma solução para este erro. Nós temos que entender que há uma batalha espiritual acontecendo a todo tempo. Então não pense em desistir, não pense em parar quando o seu adversário estiver te acusando. Nós temos que entender que nós temos que ter uma atitude primeiramente. E esta primeira atitude é nós nos colocarmos perante o trono da graça. E perante o trono da graça não tem palavras bonitas, não tem o encher o nosso ego, é verdadeiramente nos rasgar perante a presença de Deus. É mostrar verdadeiramente quem nós somos. Quando você entrar no seu quarto para orar, não fique procurando palavras bonitas. Não fique preocupado se vai ter alguém ouvindo ou não. É o relacionamento que você vai ter com Deus. É por isso que o texto diz: deixar no secreto. É para você se rasgar. É para você ter uma conversa de intimidade com o seu Pai. E quando nós nos rasgamos, quando nós nos mostramos para Deus sem colocar máscaras, sem colocar uma roupa bonita, nós mostramos quem nós somos de verdade. Porque aos homens nós podemos colocar máscaras, aos homens nós podemos nos arrumar para que nós possamos ser bem vistos. Mas Jesus vai nos chamar a atenção quando ele diz assim para os fariseus: olha, vocês são como sepulcros caiados. Estão bonitos, se vestem bem, as vestes são bonitas, estão com os cabelos bem penteados, mas dentro de vocês está cheio de podridão. Então quando nós entramos dentro do nosso quarto, nós expomos esse sepulcro caiado, que muitas das vezes nós tomamos essa atitude. E nós mostramos para Deus quem nós verdadeiramente somos. Porque Jesus também vai nos dizer que não necessitam dos médicos aqueles que se acham ou que estão bons. Não é aqueles que se sentem bons, não é aqueles que acham que estão indo bem, é aqueles que estão doentes. É esses que necessitam de médico, é esses que necessitam desse antídoto, é esses que necessitam desse remédio. E nós vamos ver também, para que nós possamos fechar, Tiago no capítulo 4, no versículo 8 e 10, dizendo assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós temos que entender que não é Deus que vai se chegar a nós. É necessário uma atitude nossa, é necessário um passo nosso primeiramente. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É você que vai no quarto e fecha a porta e ora. É você quem tira tempo para ler a Bíblia. É você quem tira tempo para se dedicar na oração e no jejum. É quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. Olha só, alimpai as mãos, olha o texto, o termo que Tiago vai usar: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou de coração dividido. Olha só, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o teu riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E a pergunta é: por que fazer isso? Para que tomar essa atitude? Olha só, o versículo 10 nos responde: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exalta. Então tem um processo a se passar, há um deserto a se atravessar, há muitas lágrimas a correrem ainda pelo nosso rosto. Então que nós não venhamos nos enganar em pensar e em achar que nós não vamos errar, que nós não vamos nos sentir fracos, que nós não vamos pensar em desistir. Nós temos que entender que nós somos humanos, que nós somos falhos sim, mas nós temos também que entender que há um refúgio, que há uma resposta, que há um alívio, que há um remédio, até que o nosso corpo seja verdadeiramente transformado. E que nós não venhamos nos sentir acudidos quando o nosso adversário vier nos acusar, porque nós temos um advogado que está a todo tempo com a
suas mãos fortes, intercedendo, orando ao Pai por nós. Então a aplicação dessa palavra é: dedique tempo, intimidade com Deus. Tire tempo com Deus. Nós estamos vivendo uma correria tamanha. Trabalho, casa, e compra, e vende, e negocia, e olha, estamos planejando tempo ao mês, 2, 3 meses, e o que é verdadeiramente importante, que é a nossa intimidade com Deus, muitas das vezes tem sido deixada de lado. Então nós não venhamos esperar o início do ano para fazer tantas promessas: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, que seja a partir de hoje. Dedique tempo em intimidade para com Deus. Porque tendo intimidade com Deus, quando você clamar pela misericórdia de Deus, essa misericórdia irá te alcançar. E nós finalizamos no texto que nós começamos. Olha só: dito isso, me recordarei no meu coração. Olha só, Jeremias vai encontrar a esperança. Ele vai dizer: por isso eu tenho esperança. Qual era a resposta da esperança dele? Para nós fixarmos isso na nossa mente e para já finalizar essa palavra dessa noite: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então saia daqui nessa noite com essa palavra no seu coração. Que a sua esperança não possa se desvair tão próximo de Cristo voltar. Que a sua fé ela não possa fraquejar tão próxima da vinda do noivo. Se apegue às misericórdias do Senhor. Elas são a esperança, elas são a causa que nos manterá de pé, firmes e constantes, até que o nosso nome se manifeste nos céus. Não perca a sua intimidade com Deus. Não perca a sua intimidade com o seu papai. Entre no teu quarto, deixe a porta, rasgue-se perante o seu Deus, e as mãos de Deus em misericórdia se manifestarão em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos e fale melhor os corações em nome de Jesus.